Fala, torcida vascaína, a gente está de volta com o nosso canal Vamos Vasco e com grandes novidades do Vasco. Hoje temos jogo do Vasco, não sei se isso é notícia boa ou ruim para o torcedor, mas o Vasco vai entrar em campo no jogo de vida ou morte pela Copa Sul-Americana. Vamos falar muito desse jogo, vamos falar da ação que o Vasco perdeu contra o Ramon Dias e terá que pagar uma bolada para o treinador e o seu filho, Emiliano Dias. Vamos falar disso, vamos falar de empresário forte no mercado de transferências, que pode ajudar o Vasco em contratações, inclusive o Elinho, jogador que está sendo especulado no Vasco, ele já trabalha com esse empresário. Vamos falar bastante disso aqui no nosso vídeo e muito mais, já ir sendo oferecido ao Atlético Mineiro, mas podendo fechar com outro clube. Mas antes de começar, deixa o like, se inscreve, ativa o sininho aí para você receber os vídeos postados aqui do nosso canal. Bom, pessoal, o Vasco enfrenta hoje o Melgar às 7 horas da noite em São Januário. Esse jogo válido aí pela última rodada da Copa Sul-Americana e só terá transmissão no Paramount Plus. O jogo, como eu disse, 7 horas da noite, só a vitória interessa aí para o Vasco nessa partida. Precisamos de qualquer maneira da vitória. Se empatar ou perder, o Vasco estará eliminado da Copa Sul-Americana. A tendência é que o Fernando Diniz mande a campo o que ele tem de melhor à sua disposição. Vale ressaltar que o Hugo Moura está suspenso, não vai para esse jogo. A tendência é que o Matheus Cocão ou o Juan Esforza seja titular ali no meio campo, ao lado do Tietê e Coutinho. Com isso, o possível Vasco será Léo Jardim, Paulo Henrique, João Vitor, Luiz Gustavo, Lucas Piton. O meio campo com Matheus Cocão ou Esforza, Tietê e Felipe Coutinho. Ataque, Ryan, Nuno Moreira e Verrete. Esse é o provável Vasco que vai encarar logo mais aí o Melgar, 7 horas da noite lá em São Januário. Como eu disse, só a vitória interessa. O Vasco enfrentando um adversário fraquíssimo, né, cara? E se não conseguir se classificar num grupo extremamente fraco aí na Sul-Americana, com certeza vai entrar para um dos maiores vexames da história do Vasco em competições internacionais. Se já não bastasse ter sido eliminado na última Libertadores, na fase de grupos, lá em 2018, de maneira vexatória, e agora, depois de muitos anos, voltando a uma competição internacional, desde 2020, que a gente não jogava uma Sul-Americana, o Vasco ser eliminado do grupo que tem Puerto Cabello e Melgar, cara. Seria um absurdo, né? Mas torcemos para que hoje isso não aconteça e que aconteça ao inverso, né? Que o Vasco vença essa partida, nem que seja por 1-0, porque a gente está confiando bastante que essa pausa para o Mundial de Clubes vai servir para o Fernando Diniz deixar o Vasco aí tinindo, né? Jogando bem, mostrando um bom futebol, tendo tempo para trabalhar, para treinar a equipe da maneira que ele quer. Vai ter um mês aí sem jogos aqui no futebol brasileiro, é tempo suficiente para o Vasco tentar contratar jogadores para melhorar a equipe e, claro, o Fernando Diniz fazer o seu bom trabalho como treinador aí durante essa pausa. Mas para que o Vasco tenha sucesso na temporada, como por exemplo um título sul-americano, precisa vencer hoje, se classificar e melhorar esse time de qualquer maneira e reforçar. Tem que se livrar do transfer ban primeiro, mas a tendência é que consiga se livrar nos próximos dias e volte a poder contratar jogadores. Tem que contratar com a maior agilidade, algo que não é prática dessa diretoria do Vasco. Demoram séculos e séculos para anunciar reforço e quando contrata um Lloyd Augusto, contrata um Jean Davi, um Benjamin Garré da vida, né? Deixa nos comentários qual o seu palpite para o jogo de hoje contra o Melgar. Na minha opinião, 2-0 Vasco, um gol do Pirata e um gol aí, vamos chutar aqui, mano, ó, sei lá, do Tietê. Bom, pessoal, hoje o Vasco recebeu um balde de água fria ao perder a disputa na justiça aí, com uma ação movida pelo Emiliano Dias e Ramon Dias na FIFA. O Vasco perdeu essa disputa após a demissão do treinador, que agora está confirmado pela FIFA que foi o Vasco que demitiu o treinador e o seu filho por conta dessa rescisão contratual. O Vasco agora tem uma dívida gigantesca com o Ramon Dias e com o Emiliano. Somente com o Ramon Dias, o Vasco deve cerca de R$860 mil em salários atrasados e cerca de 15 milhões e 700 mil reais de multa de rescisão. Com Emiliano Dias, é em torno de 644 mil reais em salários em atraso. Também uma multa de 2 milhões 348 mil dólares com o Emiliano Dias. Essas são as dívidas que o Vasco acumulou aí após a rescisão contratual com o Ramon Dias. Porém, essas informações foram confirmadas aí pelo jornalista Vene Casagrande. Porém, o Vasco já promete recorrer aí novamente. Vai tentar recorrer no Tribunal Arbitral do Esporte, que tem sede na Suíça. O Vasco tenta resolver essa situação para que não tenha que pagar toda essa quantia aí ao Ramon Dias.
Um fator importante nessa situação é de que a CSA7 Partners, que fez esse contrato aí com o Ramon Dias, saiu fora e deixou essa dívida gigantesca para o Vasco. E eu não sei se tem como o Vasco provar que foi uma empresa que comprou o clube, que geriu o clube, que acumulou essa dívida e que saiu fora, né? O certo, com certeza, na cabeça de todo torcedor é que a dívida iria para a CSA7 Partners, para o grupo da CSA7 Partners, eles que fizeram essa loucura. Mas, claramente, o nome do Vasco está no meio e por isso que o Vasco vai ficar com essa dívida aí no seu nome e vai ter que pagar o treinador. Um dinheiro que claramente o Vasco não tem. E como eu disse, o Vasco precisa reforçar e muito o seu elenco no Campeonato Brasileiro para não cair de divisão. É um fator preocupante, muita coisa acontecendo agora lá no Vasco. É transfer ban, é o Vasco em péssima fase, precisando contratar jogadores. E agora vem essa situação aí do Ramon Dias e do Emiliano Dias aí. Com certeza a diretoria do Vasco não estava esperando, queria perder judicialmente para o treinador, né? Deixem nos comentários qual a sua opinião sobre esse assunto tão delicado. Infelizmente o Vasco se deu mal nessa daí. Bom, agora vamos falar do mercado, como que está a situação de reforços e também de saída de jogadores. Tivemos atualizações nos últimos dias com a janela de transferência se aproximando. Vale ressaltar que do dia 1º ao dia 10 vai abrir uma janela rapidamente aí para os times do Mundial e também outros times ao redor do mundo, todos os times ao redor do mundo contratarem jogadores. Começam algumas especulações de saída e chegadas no Vasco. Só que a janela realmente, a janela internacional vai abrir no dia 1º de julho, no finzinho de junho. O Vasco já pode começar a fechar negócios, mas como eu disse, todo mundo sabe, o Vasco está no transfer ban e precisa se livrar disso o mais rápido possível. E a situação de saída de jogadores. O Vasco tenta aí a saída do Jair, teria oferecido o jogador ao Atlético Mineiro, segundo o jornalista Lucas Tanaka, cobre o dia a dia as notícias do Galo. Segundo as informações, o técnico Cuca recusou a ideia de contratar o ex-volante do Atlético, que agora está no Vasco. Porém, o time que está mais interessado, que pode avançar nos próximos dias em contratar o Jair, é o Ceará. O Ceará estaria até disposto a dividir os salários com o Vasco para poder contratar o Jair. O jogador que recebe na casa de R$900 mil mensais lá no Vasco, o Ceará teria que arcar com 450 mil por mês. E o Vasco com o restante, né? E torcemos para que o Vasco resolva essa situação, já que o Vasco não deseja permanecer com o Jair. É um jogador que poderia ser útil, sim, não está jogando nada, sim, mas talvez com o Diniz ele poderia voltar a recuperar um bom futebol, já que o próprio treinador disse que gosta muito desse jogador, né? Certamente deve ter conversado com a diretoria para não tentar liberar o atleta para dar mais uma oportunidade. Só que a diretoria do Vasco parece que segue totalmente decidida a se desfazer do Jair de qualquer forma, né? Tanto que, segundo essas informações do Lucas Tanaka, o jogador foi oferecido ao Galo, né? Deixem nos comentários o que você acha desse jogador, se você acha que ele poderia ainda ser aproveitado no Vasco. Bom, enquanto as chegadas, tivemos uma novidade muito importante trazida pelo canal Vasco. Segundo as informações, o empresário do Diniz, um empresário muito forte aqui no futebol brasileiro e também no futebol do exterior, Juliano Bertolucci, irá ajudar o Vasco na busca de reforços na próxima temporada. Segundo as informações, o empresário é muito influente aí e existe uma grande expectativa de que ele facilite a chegada de reforços estratégicos no Vasco, oferecendo nomes que se encaixem no perfil desejado pelo departamento de futebol. O primeiro nome aí que surgiu nos últimos dias, que é gerido por esse empresário, é o do atacante Elinho, que está atualmente no Toluca. Até ontem a gente falou desse interesse desse jogador, mas não tinha ainda informação de que o Juliano Bertolucci era o empresário dele e de que poderia facilitar algum tipo de negócio com o Vasco. O Elinho é um jogador que chama a atenção do mercado. Botafogo hoje é o time mais interessado no jogador, talvez junto com o Vasco, só que atualmente ele tem contrato lá no Toluca do México. Ele foi o ano passado do Red Bull Bragantino para o Toluca e tem um contrato longo por lá, né? O Vasco terá que comprá-lo se quiser trazer ele para essa temporada ainda agora no meio do ano. Um jogador extremamente interessante, um jogador que joga pela ponta direita, canhotinho, surgiu muito bem de São Paulo, rapidamente foi vendido a peso de ouro para o Red Bull. Foi um dos grandes destaques do Red Bull nos últimos anos e o que credenciou ele a ser vendido para o futebol mexicano. Tem muita grana, né? A gente sabe muito bem que os caras lá contratam jogadores a rodo. E certamente o Elinho seria um jogador muito interessante para o Vasco. Vale ressaltar que o Vasco já fez muitos negócios com o Toluca, né? Negócios bons e negócios furados, né? O último negócio bom, com certeza, foi a ida do Pedro Raul lá para o clube mexicano, onde o Vasco vendeu o jogador por cerca de 25 milhões de reais. E, com certeza, o pior negócio, certamente, foi a vinda do Jean David, que saiu também do Toluca para o Vasco. Não sabemos como que está a situação, se o Vasco ainda deve alguma coisa ao Toluca, se está tudo em dia, porque se estiver devendo, com certeza, o clube mexicano não vai querer liberar o Elinho para o Vasco, não vai querer sequer ouvir algum tipo de proposta, caso o Vasco
tem interesse realmente em contratar esse jogador. Mas o fato é de que o Juliano Bertolucci é um empresário muito bom, se não o melhor aqui do futebol brasileiro e do futebol internacional, e onde ele leva jogadores aqui do Brasil para negócios lá na Europa e também ao redor do mundo. Conseguiu fazer muita grana com várias transações astronômicas do futebol brasileiro para o futebol internacional. E vamos torcer para que realmente ele ajude o Vasco de alguma forma, mas que ele não seja o novo Carlos Leite, né? Quem conhece bem a situação do Carlos Leite sabe o que eu estou falando. E fora o Elinho, que é um jogador que está sendo especulado no Vasco atualmente, um outro jogador que também é agenciado aí pelo Juliano Bertolucci, que já foi especulado no Vasco e muito especulado no Vasco lá no início dessa temporada, foi o atacante Pedrinho, que está atualmente no Shakhtar Donetsk. Tem características semelhantes aí a do Elinho. Pode ser, quem sabe, o Vasco encontre uma maior facilidade para contratar o Pedrinho, que tem passagem por Corinthians e Atlético Mineiro aqui no futebol brasileiro, né? Deixem nos comentários o que você acha dessa possibilidade do Vasco poder fazer uma parceria com o Bertolucci. É arriscado, mas ao mesmo tempo pode dar certo, porque podemos ter jogadores mais qualificados aí no nosso elenco, já que infelizmente a diretoria do Vasco não tem criatividade, não consegue ter força nenhuma no mercado e parece que não passa tanto respaldo assim, né? Bom, pessoal, esse é o vídeo de hoje. Deixa aquele likezão, se inscreve, ativa o sininho. Lembrando que vai ter pós-jogo assim que acabar Vasco e Melgar lá em São Januário. Esperamos com a vitória do Vascão. Hein? Tamo junto, forte abraço e é nóis.